Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de 2025. 2025 que foi um ano que eu li muita coisa, não costumava ler tanto ano passado, né, depois do encerramento da minha faculdade, foi um ano que eu já li bastante, e esse ano eu li mais ou menos a mesma quantidade de livros, mas foi um ano que eu também consegui me desafiar um pouco mais com relação a ler mais calemaços, hã, passei por uma diversidade, assim, de autores, um pouco maior, e acho que isso foi algo bem legal, né. Eu trouxe aqui alguns números, não que eles sejam tão importantes, mas, pra mim é sempre bom analisar o que eu li ano passado e o que eu consegui melhorar no sentido de, ter mais diversidade na minha leitura, conhecer mais, autores de diferentes países, enfim. E esse ano foi um ano que eu li muito mais mulheres do que homens, assim, como no ano passado, né. Os livros de autoria feminina, eles estão crescendo na minha lista. E isso se dá muito também pelo fato de que eu faço a mediação do Leia Mulheres, aqui de Guarulhos. Mas também é um processo que eu fui desenvolvendo, né, aí ao longo dos anos e que tem sido muito bom pra mim, e é algo que eu não me vejo mudando também, né. Esse ano, então, eu li 53 autoras mulheres e 11 escritores homens. Aqui nessa lista eu coloco, né, quando eu coloco o número de autores e autoras, inclui também ilustradores, então não significa que eu li 64 livros, mas tem livros aí com mais de um autor. Com relação aos países, foi o ano que eu mais li autores brasileiros. Eu fiquei muito feliz com relação a esse número, porque isso também foi algo que a gente aumentou o número de leituras no Leia, por ser algo que as nossas próprias leitoras estavam, né, curtindo, a gente também, né, tanto eu quanto a Rafa, que medeia comigo, a gente estava sentindo essa necessidade de conhecer mais da literatura contemporânea brasileira, ou até mesmo clássicos, e a gente conseguiu incluir alguns livros no Leia, mas eu também li outras coisas, né, além do clube. Então, no total, foram 21 livros brasileiros. Em segundo lugar, ficou Estados Unidos, com 4 livros. Depois temos Argentina, Itália e Inglaterra, 3 livros cada um desses países. Coreia do Sul, eu li 2 livros. E aí, os outros países que eu falar agora, eu li um livro de cada. Então, eu li da Alemanha, Antigua e Barbuda, li um livro da China, Cuba, Equador, França, Guadalupe, Hungria, Suíça, né? Vou falar um pouco sobre essa autora, Japão, México, Polônia, Ruanda e Uruguai. Então, teve aí uma diversidade, né, de países, bem legal. Gostei muito disso, né? Apesar de ter lido às vezes um de cada país, enfim. Isso é muito bom pra você conhecer, né, os autores do local. Por exemplo, o Uruguai foi o primeiro ano em que eu li uma autora uruguaia, né? Eu li 2 livros dela, mas eu nunca tinha lido nada do Uruguai. Enfim, e aí quando a gente vai para os livros brasileiros, né, como eu falei, foram 21 livros, a maior parte deles foram livros de autores de São Paulo, então foram 10 autores paulistas, 5 autores mineiros, aí eu tive 3 do Rio Grande do Sul, 2 de Pernambuco, Espírito Santo, Paraíba, Ceará e Bahia, uma autora de cada um desses 4 estados. Também diversifiquei um pouco, mas ainda faltou, por exemplo, ler autores do norte, do centro do país, e é algo que eu quero buscar aí para esse ano de 2026, né, ter um pouco mais dessa variedade, apesar de eu ser de São Paulo, né, faz sentido, né, a maioria dos livros ter sido aqui regional, mas eu quero conhecer um pouco mais aí do Brasil através da literatura. Bom, então vamos começar, né, porque tem muita coisa pra se falar nesse vídeo, então eu já vou começar. Não vou falar muito sobre os livros, alguns deles eu já falei um pouco mais aqui nos livros de janeiro a abril, eu acho que eu fiz um vídeo falando desses 4 meses, depois eu fiz um outro de maio a julho, não sei. Vou deixar aqui os links também, e lá eu converso um pouco mais, explico um pouco mais sobre cada um desses livros, e caso vocês tenham interesse, eu posso também falar um pouco sobre uma dessas autoras, enfim, trazer um pouco mais sobre isso em um outro vídeo. Mas hoje vai ser aquele vídeo em que eu falo bem pouquinho sobre cada um, praticamente um unboxing, porque senão não dá tempo de falar sobre tudo. Enfim, eu separei em algumas categorias, né, pra que fique um vídeo organizado, mas eu não coloquei, assim, em ordem do melhor pro pior ou coisa do tipo. Alguns eu vou fazer um comentário, como uma estrelinha ali de melhor ou pior do ano, mas eu não sei, eu não pensei em gravar vídeo, assim, de melhores e piores do ano, não. Talvez eu faça um post no Instagram e é isso aí, tá? Começando, então, com a categoria Leia Mulheres, né? O clube já acontece aí. Em agosto a gente completou 2 anos de mediação aqui na cidade, e a gente tá indo, né, pro nosso 3º ano, se encaminhando aí nesse semestre de agora. E nesse último ano, a gente decidiu fazer uma variedade entre autoras brasileiras e autoras premiadas, aí focando principalmente no Prêmio Nobel. Porém, em janeiro, a gente
começou com uma exceção já, que foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante, né? Nós três decidimos que a gente queria muito ler esse livro e colocar e trazer ele pro clube, até mesmo pra gente começar a tetralogia com o clube, e foi um encontro muito bacana, muito legal. Eu gostei muito de ler A Amiga Genial, foi um livro assim que eu fiquei muito apaixonada. Só que na época eu tava com muitas leituras em andamento. Janeiro é sempre um mês que eu me atrapalho um pouco, porque é um mês de férias, então eu quero ler muita coisa. E eu acabei não continuando a tetralogia, foi passando o ano, né? Indiquei inclusive a Amiga Genial para algumas amigas que já terminaram a tetralogia e eu não. Mas eu pretendo continuar, tô conversando também com uma amiga pra gente fazer aí alguns encontros, talvez, conversar sobre o segundo, terceiro e quarto volume, pra incentivar aí a gente a continuar. Mas, gente, é um novelão, super indico, mais que amigas, Friends, é uma leitura muito gostosa, assim. Algumas pessoas falaram que acharam um pouco arrastado o início do livro, até por não gostar tanto da personagem principal, a Helena, né, a protagonista. Mas eu gosto muito do começo do livro desde o início, assim. Eu acho que o primeiro capítulo, inclusive, ele já me deixou bastante instigada pra continuar. Eu pretendo, inclusive, assistir a série, assistir a primeira temporada, que é compatível com o primeiro livro, pra depois continuar o segundo livro. Aí eu consigo dar uma relembrada, apesar de estar bem fresco na minha memória. Bom, depois disso, nós lemos em fevereiro Seminário dos Ratos. Seminário dos Ratos foi um livro que eu não finalizei. Olha só, ficou faltando, eu acho que 2 contos. E então eu não coloquei ele aqui nessa lista. Então a gente vai em seguida para março. Em março nós lemos A Vegetariana, da Han Kang. Foi uma releitura pra mim. É um livro que eu gosto bastante, né? E ele é bastante peculiar. A escrita da Han Kang é bem diferente, assim. Eu gostei bastante desse livro. Mas eu não tô com ele aqui porque eu emprestei. E aí, em abril, nós tivemos um encontro para falar sobre A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Gente, eu gosto muito desse livro, também foi releitura pra mim. A Andrea Del Fuego é uma escritora que eu tenho bastante de curiosidade, inclusive comprei recentemente um livro dela, né, que é Os Malaquias, e quero ler em 2026, porque A Pediatra, assim, é um livro muito instigante. A Cecília, que é a protagonista, ela é muito diferente, assim, ela é uma personagem que você começa entre o amor e o ódio ali, e aí quando você vê, você já tá defendendo ela, apesar dela ser totalmente fora da casinha, assim, super recomendo A Pediatra. E aí depois, lemos um queridinho meu, né, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, também já falei muitas vezes sobre esse livro aqui, então não vou me repetir, leiam A Cabeça do Santo. E seguimos para outra vencedora do Nobel, que foi O Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela foi traduzida pela Olga Bajinska Shinzato. Ela é uma escritora polonesa, e nesse livro aqui ela vai trazer uma situação bastante peculiar, onde os caçadores da cidade, de um pequeno vilarejo ali, começam a desaparecer, a aparecerem mortos, na verdade. E a Janina, que é uma senhora ali já mais reclusa, que cuida de algumas casas que ficam vazias durante esse período de inverno, ela vai iniciar ali uma certa investigação. É um livro muito peculiar também, eu me surpreendi muito com o desenrolar da história. Eu gosto muito da protagonista, ela inclusive adora fazer um mapa astral e tudo mais, e isso é bastante engraçado ao longo da história. Depois disso, nós lemos O Acontecimento, da Annie Ernaux. Esse livro também foi uma releitura pra mim, e ele caiu um pouco ali na minha avaliação, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu li ele muito rápido, eu li numa sentada só, mas nessa última vez eu tentei ler A Vergonha antes de reler O Acontecimento. E aí eu não tava gostando, eu já li também Um Lugar, da Annie Ernaux, e eu não curti, é um livro que é mais focado na vida dela com o pai dela. Já O Acontecimento, ele fala sobre aborto, né, e aqui ela vai trazer essa situação que aconteceu com ela na França, ali por volta dos anos 60, enquanto ela estava na faculdade, ela engravida, e ela vai fazer um aborto ilegal. Eu achei, na primeira vez, eu fiquei muito impactada, assim, eu acho que até pela temática do livro, né, por não ter lido nenhum livro que falasse, assim, dessa forma sobre aborto, mas nessa segunda leitura foi um livro que não me impactou muito, assim, eu acho que a linguagem da Annie, a forma como ela escreve, pra mim aqui não funcionou tão bem, então eu tinha uma memória muito boa do livro, e aí na releitura isso estragou um pouco, mas ainda acho que vale a leitura, então quem tiver interesse, O Acontecimento, da Annie Ernaux. Ainda assim, acho que é o que eu mais gosto dela, dos livros que eu li. Bom, aí nós tivemos a leitura de Sula, da Toni Morrison. Gente, esse aqui realmente indico muito, eu gostei muito, né? A tradução, eu esqueci de falar, a tradução do Acontecimento, ela foi feita pela Isadora de Araújo Pontes, e o Sula, ele é traduzido pela Débora
Deborah Landsberg, né? Aqui a gente vai ter a história de duas meninas, né, amigas, eu achei um pouco parecido, inclusive, ali com a premissa de Amiga Genial, né? No sentido de que nós temos duas melhores amigas que moram ali naquele bairro pobre, com a diferença, né? Que a Amiga Genial se passa na Itália e esse aqui nós temos um cenário dos Estados Unidos. E elas se separam, né? Uma delas fica no bairro, se casa e a Sula, ela vai embora, né? E vai viajar, vai trabalhar, vai conhecer o mundo. E nesse retorno, a gente tem aí essas situações conflitantes de uma pessoa que permaneceu nessa cidade, a outra que foi embora. Mas não só isso, a gente tem um contexto de um bairro negro, um bairro pobre, um olhar também diferente. A Sula, que é uma personagem bastante sensual, assim, que mexe bastante ali com os homens do bairro nesse seu retorno. É uma história bastante interessante, assim, é um livro muito curto, mas a Toni Morrison, ela arrasa muito na escrita dela. Esse ano eu quero ler Amada, e eu fiquei muito apaixonada, assim, pela escrita, gostei muito. Falei que ia falar pouco, vou resumir isso aqui. Bom, aí nós lemos em outubro O Caminhando com os Mortos, da Micheline Veronsky, literatura brasileira, né? A Micheline, ela é pernambucana. Depois eu descobri que, na verdade, esse é o segundo livro de uma trilogia, né? Em que começa com o som do rugido da onça. Mas, aparentemente, são histórias independentes, então acho que dá pra ler separadamente, né? Mas eles se complementam no sentido, assim, até mesmo de cenário, né? Aqui a Mata, ela vai ser também um personagem dessa história. Eu gostei muito, se tornou, assim, um dos favoritinhos do ano. No começo, ele é um pouco confuso, assim, até pela troca dos narradores ali, né? Do que está acontecendo. Mas, basicamente, a gente vai ter aqui a história de uma família que quer tacar fogo numa bruxa, né? Numa bruxa aí deste vilarejo. É um livro que traz muita questão da religião e o quanto o extremismo religioso pode ser prejudicial em todos os tipos de relações. Gente, eu achei sensacional, assim, eu gosto muito, principalmente das passagens da mãe no livro, tá? Aí a gente vai, então, pro livro de novembro, que foi um livro em que a gente sorteou, né, as leitoras do Leia deram algumas sugestões, e eu já tinha lido ele no começo do ano, e em novembro eu li novamente, então, pra mediação, que foi o Não Fossem as Sílabas do Sábado, da premiadíssima Mariana Salomão Carrara. Esse ano de 2025 ela ganhou novamente o Prêmio São Paulo de Literatura, né, referente ao Árvore Mais Sozinha do Mundo, né, que foi o Prêmio de Literatura de 2024, e esse aqui é o de 2023. Gente, eu gosto muito desse livro, a gente tem também aqui uma história de amizade, e a construção dela, que se dá numa situação totalmente peculiar e em que a gente não espera o início de uma amizade, né, nós temos aí duas viúvas, que vão se aproximando ao longo dessa história. Acho que eu não vou falar muito mais que isso, porque vale muito a leitura. Eu gosto muito da Mariana. Não é o primeiro livro dela que eu leio, eu já li também o Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, e eu gosto muito, sou apaixonada pela Maria Carmen, que é uma queridíssima. Outro livro que eu li também para ler A Mulheres Guarulhos foi Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques, com a tradução da Elisa Menezes. É um livro que eu não tenho ele físico, eu li pelo Kindle, e também foi uma releitura, eu já tinha lido acho que em 2022 ou 23. E é um livro que eu gosto muito, são contos de horror, né? É um dos gêneros, assim, que eu curto bastante. Os contos latino-americanos, né? Escritos por mulheres, em que a gente tem contextos aí de horror, em que muitas vezes o maior horror é literalmente encarar os homens desta sociedade, não é mesmo? Recomendo bastante Os Perigos de Fumar na Cama. Aí a gente vai, antes de ir para a segunda categoria, este aqui é um livro que eu super panfletei este ano, assim, sempre que eu tinha uma oportunidade eu falava sobre mulheres e caças bruxas. Eu não li com o Leia Mulheres Guarulhos, eu li com o Leia Mulheres de São Paulo, mas é o clube de não ficção do Leia, que começou ano passado, e foi uma leitura muito boa de se fazer, assim, eu comecei com o clube, aconteceu o encontro, eu não tinha conseguido terminar, tava no começo ainda do livro, mas depois do encontro eu fiquei ainda mais engajada para finalizar o livro, e foi um livro que deu muitas anotações, inclusive, né? Ele é um livro aqui que saiu pela Boitempo, com a tradução da Reci Regina Candiani, e é um livro de não ficção, como eu disse, né? Em que a gente vai ter a Silvia Federici trazendo um pouco do que ela traz em Caliban e a Bruxa, que é um livro que é bem mais grossinho, né? Inclusive, ele tá aqui na estante, né? E está autografado. Conheci a Silvia quando ela veio pro Brasil. E aqui ela vai trazer um pouco dessa teoria de uma forma um pouco mais introdutória, né? Eu gosto muito disso porque é algo que a Rafa, inclusive, falou na newsletter dela sobre a Bell Hooks, que é o fato da gente precisar
né, de livros teóricos acessíveis, né? Muitas vezes a gente quer ler a teoria, mas a gente tá cansado, a gente precisa ter um pouco mais de embasamento para conhecer, e livros introdutórios, eles servem muito para dar esse pontapé inicial aí nessas temáticas, né? Então eu li o Mulheres e Caças-Bruxas e em breve pretendo pegar o Caliban, né? Aqui tem um prefácio bem interessante da Bianca Santana também. Bom, aí na segunda categoria, tem muitos livros que eu não tenho aqui em casa, então eu vou citar o nome deles. E todos os livros que eu li infanto e juvenis são muito legais, né? Super indico, acho que vai variar aí questão de idade, de preferência, mas vale muito para a infância. O último que eu li, o mais recente, foi o Big Three. Esse livro do Brian Selznick, acho que é assim que fala o nome dele, Brian Selznick, é um autor estadunidense, né? Eu li esse livro em inglês e eu comprei esse livro numa super promoção na livraria da Vila, lá em São Paulo, e ele é um livro ilustrado, né? Ele é um livro em inglês. Eu vou deixar algumas... Não sei se vai ficar bom o vídeo, mas eu deixo algumas imagens aqui passando. E ele conta a história de duas sementinhas irmãs, né? Que moram nessa Big Tree e que tem como objetivo de vida ali se tornarem uma árvore grande também. É uma história muito bonita, muito emocionante, né? Eles vão passar por alguns conflitos aí ao longo do caminho. Me surpreendeu muito, assim, eu li sem saber nada sobre ele. Se eu não me engano, esse autor, ele é o autor de As Aventuras de Hugo Cabret, né, que tem filme também, que eu não li, eu assisti o filme, mas eu não sabia nada, assim, sobre essa história. Eu realmente peguei pra fazer a leitura, e eu acho que é um livro bastante interessante aí pra uma faixa etária, né, claro que esse é um livro que não tá traduzido ainda, ele tá totalmente em inglês, então ele vai ter que ser pra crianças que falem inglês, mas eu indico, assim, a leitura. Tipo, gente, olha que bonito. Bom, e aí nós temos A Linha. Gente, muito fofinho esse livro também. É um livro do Yuri de Franco, né, com a ilustração da Pri Bailarin. Já falei sobre ela aqui, né, ano passado. Eu acabei não colocando na lista, mas eu li o Travessia, em que ela ilustra também, né, e aqui a gente tem a história de uma linha que tem medo de encontrar um ponto. E aí a gente vai acompanhando, né, aqui essa trajetória. Bem legal. Depois disso eu li O Sabor Paciência, da Mari Carrara também, né? Li 2 livros dela esse ano, na verdade. E com ilustrações do Giovanni Colaneri, que é um ilustrador italiano. Eu li esse livro pelo aplicativo da Biblion, né? Então eu também não tenho ele físico, mas eu gostei bastante de ler. É um livro que fala muito, né? Como o nome já diz, Sabor Paciência, é uma criancinha que tá ali na fila de espera do sorvete. E mil e uma coisas acontecem enquanto ele espera por esse sorvete, que parece que vai demorar toda uma vida. É muito legal, gostei. Outro livro que eu li foi esse da Bianca Santana, chamado Diálogos Feministas, Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças, com as ilustrações do Tainan Rocha, né? Esse livro aqui a gente vai ter, então, situações em que crianças fazem perguntas, né? Situações ali do dia a dia, referente ao racismo, né? Então, eu achei uma leitura, assim, muito legal, muito necessária também. Acho que pode ser um livro interessante para se trabalhar também em sala de aula. Depois dele, eu li um livro chamado Che Guevara, Os Valores que Meu Pai Me Ensinou. Eu não tenho ele aqui. Ele foi escrito pela Aleida Guevara, que é a filha do Che, e é um livro que vai trazendo um pouco, né, ele é autobiográfico, assim, trazendo um pouco das coisas que a Aleida aprendeu com o pai dela. No final do livro também tem uma carta dele para ela, e achei um livro muito bonito. Outro livro infantil que eu li foi o Bem Lá no Alto. Ele é um livro alemão, da escritora Susanne Strasser, né, com tradução da Julia Bucius, e eu gostei bastante. Ele é um livro mais compridinho, assim, acho que para crianças pequenas já é um livro fácil de manusear, e ele traz muita questão da repetição, né? Então tem um bolo que tá lá bem lá no alto e tem um bichinho, agora eu não vou me lembrar se é o urso, se é um coelho, que quer pegar esse bolo que tá bem lá no alto. E aí na história vai se repetindo, né? Onde tá o bolo? O bolo tá bem lá no alto, e aí um bichinho vai ajudando o outro. Achei uma leitura muito legal. Esse aqui eu já falei, eu tô só com o box dele aqui em casa, porque eu emprestei esses livros, emprestei para alguns amigos, agora emprestei lá pro pessoal do trabalho, que é o Gatos Alados, da Ursula Le Guin, né, com as ilustrações do Schindler e a tradução da Luara França. A Ursula, ela é uma escritora estadunidense, né, e aqui nesses livros nós teremos 4 volumes, né, Gatos Alados, aí depois a gente tem O Retorno dos Gatos Alados, tem a Jane Sozinha na Cidade e o Alexander, As Aventuras de Alexander, não lembro
mas são 4 histórias desses gatinhos que nascem com asas e aí eles vão se aventurar por aí. Bem legal, eu cheguei a emprestar esse livro para uma aluna, ela tem 9, 10 anos e ela gostou bastante também. Acho que é um livro bem interessante para essa faixa etária, até, enfim, idade adulta, né? Acho que até crianças mais novinhas, assim, já conseguem, já iriam gostar de ler. Os últimos 2 livros que eu vou indicar foram livros que eu comprei pra dar de presente. Eu gostei muito dos 2, né? O primeiro é o meu favorito, que é Onde Vivem os Monstros, do Maurice Sendak, traduzido pela Heloísa Jam. E o segundo, Na Cozinha Noturna, também do Maurice, tradução da Heloísa, com o Antônio de Macedo Soares. E os 2 trazem histórias bastante distintas, né? Sendo que o primeiro deles, né, Onde Vivem os Monstros, é a história do Max, um menininho que, desobedecendo ali a mãe, vai dormir sem jantar, e ele vai se aventurar pela floresta, né? Por uma floresta que aparece no quarto dele, até que ele chega no mar, pega um barquinho e vai parar na terra onde vivem os monstros, né? Chegando lá, até os próprios monstros ficam assustados com o Max. É um livro muito legal, eu dei ele de presente para uma criança, né, de 1 ano e 10 meses, né, antes dos 2 anos, e é um livro que ele gostou bastante, fiquei muito feliz. E ele é um livro que as ilustrações são muito grandes, assim, né? Elas ocupam a página toda, você vai vendo como a floresta, por exemplo, vai crescendo nas ilustrações. E eu gostei muito, indico. Crianças mais velhas já vão ter um pouco mais de autonomia na leitura, mas eu acho que desde as crianças mais novas vão gostar desse livro, justamente por essa questão das imagens, assim, serem bem grandonas, com bastante elementos. Tem algumas páginas que não tem escrita nelas também. E o segundo livro, que é o Na Cozinha Noturna, também conta a história de um menininho que ele estava indo dormir e começa a escutar muitos barulhos na cozinha, e aí ele percebe que a cozinha dele à noite funciona como uma espécie de padaria, que tem muitos homens lá fazendo pão, bolo, e até que ele vai parar dentro de um bolo. É uma história assim, que tem uma viagem também, né, da criança, que é bastante interessante nos 2, assim. Acho que o Maurício, ele traz muito isso. Tem um outro dele também, não me lembro o nome agora, mas eu vou deixar a capa aqui, que também saiu pela Companhia das Letrinhas, que tem essa mesma pegada, que é uma menininha que vai para um outro mundo, e aí nesse mundo tem os duendes, enfim. Bem legal. Bom, finalizando os livros infantis, que eu li também outros, né? Aqui, os que eu trouxe de literatura infantil e juvenil foram os que eu li porque eu gosto, né? Por prazer, mas eu leio também alguns na escola, né? Onde eu trabalho, e aí eu não trouxe nenhum deles aqui, porque senão ficaria também muita coisa, e eu acabo também muitas vezes não computando essas leituras. Na próxima categoria, nós temos então poesia. Essa categoria ficou um pouquinho mais curta este ano, de 2025, quero aumentar aí para 2026, né? Eu li 4 livros de poesia. O primeiro deles foi o Macala, da Luciane Aparecida. Eu gosto muito da Luciane, escritora de Mata Doce, já conhecia, né, a escrita dela, mas não tinha lido a poesia dela ainda, eu gostei bastante. E aí eu li da Mari Becker, Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas, muito bom também, falei recentemente dele num vídeo aqui no canal. Li também uma Matéria Escorregadia, da minha amiga Maiara Brandão Salgueiro. Gostei muito, tem muitas marcações aqui, inclusive. É um livro que fala sobre términos de relações, né? E achei ele muito bom. Bom, e por último a gente tem então o Extração da Pedra da Loucura, da Alejandra Pizarnik, que é uma escritora argentina. Esse livro aqui ele foi traduzido pelo Davis Diniz, que inclusive ele tem aqui no final um pós-fácil, né? Em que ele fala, né, Alejandra Pizarnik, ou O Naufrágio Inconcluso da Linguagem. E assim, gente, esse livro é um livro bilíngue, inclusive, né? A Relicário tá fazendo. Eles trouxeram, tem o box agora já, em que tem esse livro e acho que mais 3. Eles traduziram também a prosa completa da Alejandra Pizarnik, que eu tô querendo muito ler. E eu fiquei apaixonada, assim, simplesmente a escrita dela me pegou muito, né? A poesia dela é muito pesada, assim. Foi um livro que eu não li numa tacada só, eu gostei de degustando ele, assim, aos poucos. O livro me acompanhou, assim, durante boa parte do ano e se tornou uma favoritinha aí da poesia pra mim. Bom, e agora na categoria romance, nós temos aí muitos livros, acho que talvez seja a maior categoria, não sei. E aí eu vou começar falando disso aqui. Gente, Trilogia dos Gêmeos, da Agatha Christoph. Essa escritora, ela é húngara, né? Ela morou na Hungria, acho que até os 20 anos, depois ela vai para a Suíça. Esse box ele foi traduzido pelo Diego Grando. E nós temos aqui 3 livrinhos muito curtinhos. O Grande Caderno, A Prova e A Terceira Mentira.
E eles foram as minhas últimas leituras de 2025. E eu fiquei simplesmente apaixonada, assim. Eu li isso aqui do Natal até o Ano Novo, menos tempo, na verdade. Acho que foram 4 dias de leitura, né? Eu comecei à noite, terminava no dia seguinte, começava à noite, não queria dormir, mas tinha que dormir, então terminava no dia seguinte. E assim, eu fiquei totalmente obcecada, de verdade. Foi muito gostoso, assim, de ler, né? Eu tô de férias também, então foi uma leitura que eu conseguia ficar muito tempo ali fisgada. A gente começa aqui no Grande Caderno com a história de dois irmãos gêmeos, em que a mãe, por conta do cenário ali da guerra, a mãe precisa deixá-los com a avó, né? E esses meninos, eles passam a fazer, então, experimentos um com o outro, consigo mesmos, né? Experimentos desde ficar deitado no chão por não sei quantas horas, para que eles consigam se manter focados, experimento de passar por jejum, por exemplo, para que eles entendam a fome, e eles vão vivendo ali, né, dessa forma, para que, como eles mesmos dizem, para que eles se fortaleçam, né, e consigam eliminar sentimentos como a saudade, né, e a dor. Eu não preciso falar mais nada aqui, simplesmente leia. Inclusive hoje eu já tô levando pra uma amiga começar a ler, porque bom demais, simplesmente top leituras do ano, assim. Eu tô considerando eles como um livro só, pra colocar, tipo, top 3 ali e conseguir colocar eles como uma única leitura, porque eu amei, eu fiquei apaixonada pela escrita da Agatha Christoph. E é interessante porque eu ia ler um outro livro dela, que é a Analfabeta, que saiu pela editora Nós, e tava já há um tempo ali que eu tava querendo ler, e aí não comprava, e aí comprei esse box, né, na feira da USP, então em novembro, peguei agora em dezembro, já li os 3 de uma tacada só, né, então preciso urgentemente comprar a Analfabeta. Imagino que não seja tão bom quanto isso aqui, porque isso aqui é incrível, maravilhoso, mas quero ler mesmo assim. Eu li também Come Terra, da Dolores Reis. Conheci a Dolores lá na FIC. Aqui ela autografou o livro pra mim. Esse livro foi traduzido pela Elise Menezes e eu comprei já o Miséria, né, que é a continuação. Eu comecei a assistir a série, mas eu não tava gostando e aí eu acabei parando, né? Eu acho que a série deu uma viajada em algumas coisas aí que me incomodaram bastante e aí eu não terminei. Imagino que eu termine, porque eu não gosto muito de abandonar, eu devia estar, sei lá, na metade da série, então, na metade pro fim. Mas eu vou continuar. Mas eu gosto muito do livro, tá? E aí, uma escrita bem diferente, mas com uma temática um pouco parecida, é O Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, com tradução do Antônio Cherchinesky. Essa escritora aqui, ela é uma escritora mexicana, né? E aqui ela também, né, assim como em Come Terra, a gente tem essa personagem, que é a Come Terra, que come terra para se conectar, de certa forma, com os mortos ou pessoas desaparecidas ali, especialmente mulheres, mas não necessariamente. Aqui a gente vai ter uma outra figura de bruxa, né? A história começa então com alguns meninos que estavam brincando ali na beira de um canal e eles encontram um cadáver da bruxa do vilarejo, né? E a partir disso aí a gente vai conhecendo personagens e toda a violência que eles passam e tudo que vai se desenrolando nessa cidade. Gente, pesadíssimo, tá? Alertas fortíssimos de gatilho nesse livro. A gente tem muitos temas aqui absurdos que eu nem imaginava que eu ia encontrar, mas ainda assim, a escrita da Fernanda, ela me pegou de uma forma que eu me apaixonei muito. E ele também entra para um dos favoritinhos do ano, tá? Bom, depois disso, eu tenho aqui um livro, tá com preço ainda, inclusive, não sei se vocês conseguem ver, mas tá de 109 por R$10. Foi o preço que eu paguei numa mega promoção da Livraria da Vila, nesse livro que chama Feminismo, né, da Bernardine Evaristo. Esse livro, ele foi feito, né, ele não foi traduzido, né, é um livro que eu li em inglês. Acho que foi o primeiro livro que eu li em 2025, inclusive. E aqui ela vai trazer um pouco para a questão das artes em museus, numa perspectiva feminista e também num ponto de vista de uma mulher negra, né? Então ela fala um pouco sobre alguns museus, cita algumas obras de artes, também a representação da pessoa negra, né? E quanto isso foi mudando, né, ao longo da arte, assim. E aí ela vai trazendo um pouco sobre essa questão do protagonismo negro dentro das obras de arte, o quanto as figuras, né, negras eram sempre à margem nas obras ou em situações de subserviência, e como hoje a gente consegue encontrar artistas que trazem aí o protagonismo negro em suas artes, né? Achei um livro bastante interessante. Eu acho que para quem gosta de arte, para quem gosta de visitar museus, assim, ele é
algo bem legal. Eu comprei pela escritora, né, a Bernardina Evaristo, eu não li ainda nada dela, mas fiquei bastante interessada. Bom, eu li também o Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana. Essa escritora, já citei aqui anteriormente, né, li um livro infantil dela. Nesse livro aqui a gente vai ter alguns pequenos contos em diferentes situações de protagonistas negras nessas histórias. Outro livro brasileiro que eu li foi o Diário do Fim do Amor, da Ingrid Fagundes. Já falei sobre esse livro aqui algumas vezes, gostei muito dessa leitura, né? A gente vai ter aqui algo mais ensaístico, num formato também de diário, e é um dos livros que se destacaram aí pra mim esse ano. Bom, eu li também o Porca Gorda, da Jéssica Balbino, né? Uma escritora de Minas Gerais, foi publicado pela Barraco Editorial. Aqui a gente vai ter uma autoficção, né? A Jéssica vai trazer situações enquanto mulher gorda sobre o corpo enquanto território, né? O corpo enquanto manifesto. Li também a escritora brasileira Giovana Vieira, minha xará, e conheci a Giovana ano passado, lá na Megafauna, em que ela, num bate-papo com a Andrea Del Fuego, conta um pouquinho pra gente sobre a experiência de escrita do Virgínia Mordida, né? É um livro muito bom, ele traz aqui uma temática de relacionamento abusivo, de uma mulher que é empoderada, que tem apoio familiar, que tem uma melhor amiga ali presente e que ainda assim vai passar por uma situação de um relacionamento abusivo aqui. Gostei muito dessa leitura. Outro livro que eu já citei aqui algumas vezes é Um Defeito de Cor, né? O meu calhamaço do ano, o livrão de 900 páginas que eu comecei em 2024, terminei em 2025. Comecei com o Pentagrama Literário, né? Que é um clube da Michelle e da Carol, e que elas propuseram ler aí em torno de 5 encontros. Eu me atrasei um pouquinho, então eu finalizei no começo de 2025, mas eu já falei bastante sobre esse livro por aqui e é realmente um retrato do Brasil colonial, né? Fica aí a leitura pra vocês. Bom, pra finalizar essa categoria romance, nossa, eu falei categoria romance, mas tem uns livros que nem é romance, gente, esquece, tá, o nome da categoria. Eu dei uma misturada aqui, eu acho que eu tinha colocado como categoria Brasil e aí mudei no caminho, deixa quieto. Mas os últimos 2 livros, então, são Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Esse livro, eu tenho ele físico, mas ele tá emprestado. Gostei muito, se tornou meu livro favorito da Conceição. Minha única exceção é o Conto Olhos d'Água, que pra mim é a melhor escrita, assim. Eu amo muito esse conto da Conceição. Mas o Canção, ele é um livro maravilhoso, já citei ele aqui outras vezes. E eu li também A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, né? Ele é um autor de Minas Gerais, e ele tem, se eu não me engano, são 4 livros bem curtinhos, que são ensaios, né, retirados de falas do Ailton Krenak, em que ele traz situações sobre o homem destruindo a terra, simplesmente, né. Sempre que eu leio um livro dele, eu fico bastante impactada, tanto que eu vou lendo aí aos poucos, né, não li os 4 de uma vez, mas acho que esse já foi o meu 3º livro dele. Mas eu gostei bastante, né, esse A Vida Não é Útil, ele vai trazer um pouco sobre essa questão também de como a gente esgota, né, a terra, né, e a gente mais tira do que dá, assim. Foi uma leitura muito boa também. Bom, e aí mudando de categoria, eu tenho aqui a categoria contos, né, aqui entra contos e crônicas, e aí a gente também começa com um favoritinho, que foi a descoberta da Maria Fernanda Ampuero, com Sacrifícios Humanos, né? A Maria Fernanda, ela é uma escritora equatoriana, né? Esse livro foi traduzido pela Silvia Massimini Félix. E aqui a gente vai ter, assim como eu falei já anteriormente, né, da categoria livros de horror escrito por mulheres latino-americanas, em que sua maioria o horror é ter que conviver com homens, aqui a gente tem um pouco disso também, né? Eu não sei o que rola com as escritoras equatorianas, porque a Mônica Orreda, ela também tem muito dessa temática, e a escrita da Maria Fernanda Ampuero, ela é muito pesada, assim, né? Diferente da Mariana Henriques, por exemplo, e de outras autoras do tema, a própria Dolores Reyes, que também traz um pouquinho do horror aí. Aqui a gente vai ter cenas um pouco mais explícitas, coisas assim, muito interessantes, mas ao mesmo tempo tenha cuidado aí ao ler, talvez não seja um livro pra você, mas é um livro muito bom, então vale tentar. O ano passado eu li também o Perifobia, da Lília Guerra, é um livro que eu já citei também anteriormente, ele tá autografado também pela Lília, né, encontrei com ela algumas vezes ano passado. Esse é um livro de contos em que a gente vai ter o principal local em que ele ocorre, as periferias de São Paulo, né, a gente vai ter aqui histórias de amor, histórias de violência, histórias de injustiça,
E eu gosto bastante. Esse livro foi publicado na Todavia, né, em uma nova edição, com um conto inédito também. Então, se você já leu esse livro, vale a pena reler nessa edição por conta desse novo conto. E uma coisa que a Lilia faz aqui é retomar histórias de personagens, assim, de uma forma que às vezes você nem percebe muito bem que eles aparecem num outro conto, numa determinada situação ali, às vezes é um personagem que é criança, num outro conto ele já aparece enquanto adulto, enfim. Eu gosto dessa brincadeira que ela faz aqui com as histórias. Depois desse, eu li também Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva. Conheci a Cidinha também ano passado, né? Ano passado foi um ano que eu conheci muitos escritores, graças a Flip também, né? Esse daqui, por exemplo, encontrei com a Cidinha lá no Rio. E eu gostei bastante, foram histórias que são contos, crônicas aqui bem curtinhos, né? Então eu ia lendo um por dia, assim, no trajeto pro trabalho. E gostei, comprei outros livros já da Cidinha, estão aí na lista de leitura. Aí eu li também o Vestido Novo, da Virginia Woolf, com a tradução da Ana Carolina Mesquita, né, que a editora Nós publicou ano passado. Foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a própria Ana Carolina Mesquita, lá na editora Nós. Ano passado, a editora, em celebração, né, aos 100 anos de Mrs. Dalloway, fez um evento em que a cada encontro eles liam um conto inédito, né, no caso, esses contos acredito que não tinham tradução ainda no Brasil, e a gente conversava um pouco, né, foi numa dessas leituras que eu li, depois reli O Vestido Novo, da Virginia, gostei muito, né. Ele é um livro que ele é meio que um spin-off ali de Mrs. Dalloway, porque tem personagens em comum, enfim. Bom, e aí eu li também O Coelho Maldito, da Bora Chung. Esse livro é com tradução do Ryo Jong-sung, é um livro, né, coreano, e ele também é um livro de contos de terror, horror, com um pouquinho de fantasia. Eu gostei da leitura, teve alguns contos que me surpreenderam bastante, outros que eu achei bizarro, não necessariamente positivamente, mas não deixa de ser bizarro. Eu gosto muito do Coelho Maldito, que é o conto inicial, que traz a história de uma família que eles fazem objetos malditos, né? Objetos que têm maldição, contêm uma maldição neles. Né? Eles faziam sob encomenda. E aí é a história de um avô contando, acho que pro neto, como se dá um pouco ali dessa situação, né? E o próprio conto começa, tudo que é usado em maldição deve ser bonito. E aí conta essa história. É uma história muito boa. Aí a gente teve um conto que era muito bizarro, que foi o Menorreia. Achei, assim, absurdo. A cabeça também, gente, o que é isso? E os outros contos eu gosto, né? Lar do Cilar, por exemplo, é um que eu gostei também. O Reencontro, que é o último, eu não sei se eu gosto tanto. Acho que é o Reencontro. Achei ele meio... não sei se tinha muito a ver aqui com o livro, sabe? O Senhor do Vento da Areia, apesar dele ser diferente, ser um conto mais fantasioso, assim, ainda assim eu gostei, achei ele um conto interessante. Enfim, gente, leiam O Coelho Maldito, eu acho que é uma leitura bem diferente pra quem não tá acostumado ali a ler livros coreanos, né? O terror asiático, eles têm elementos bastante diferentes, assim, que eu gosto muito de recuperar também histórias tradicionais do país, eu acho muito interessante. Ainda nesse tópico, né, o último foi uma releitura para o clube do Pentagrama Literário, né? Como eu tinha citado eles anteriormente, fizeram a leitura de Um Defeito de Cor, depois eles leram os livros da Maryse Condé, que é uma escritora que eu conheci através desse livro, então eu reli com o clube. Esse é O Coração que Chora e que Ri, Contos Verdadeiros da Minha Infância, e eu sou absolutamente apaixonada por esse livro, e ele com certeza está nos meus favoritinhos do ano, apesar de ter sido uma releitura este ano, porque eu amo, gente, esse livro, assim, é incrível. Leiam. Bom, aí a gente vai então pra categoria quadrinhos. Nem todos os livros de quadrinhos estão aqui, porque eu empresto muitos livros, né? Então, deixei alguns emprestados. Mas eu tenho aqui os livros da escritora uruguaia Mako, que eu falei sobre eles recentemente, né? Que eu adquiri numa feira que eu fui, na Flipei. Ela foi traduzida pela Iris Medeiros, né? Publicada pela editora Hipoteca. Aqui a gente tem o De Todas as Janelas, conta uma historinha aí de uma pequena aventura, uma pequena viagem. E nesse outro aqui, eu achei muito legal a forma como ela brinca com os quadrinhos, tá? Ainda dessa editora, eu li também o Adormecida, da Paula Mastroberti. Esse é um livro brasileiro, ele foi republicado, se eu não me engano, ele tinha sido publicado já anteriormente, ou ela escreveu ele nos anos 80 e só foi publicado agora, não me recordo, mas ele é uma releitura da história da Bela Adormecida, né? Então,
adormecida 100 anos para sempre. Li também os autores brasileiros Janaína de Luna e o Pedro Cobiaco, da editora Mino, né? Eles publicaram o Cais. É um livro com ilustrações bem bonitas, né? Uma HQ, é bem curtinha. E aí, outros 2 livros que eu já citei também foram do Chico. Gostei muito, gente. 2 HQs, as 2 HQs eu gostei. Eu acho que Lavagem, eu não sei, cada hora eu falo uma, mas eu acho que Lavagem, por ele ser tão curto e conter tanta coisa, talvez seja o meu favorito. Mas o Três Buracos também é muito bom, e as ilustrações do Três Buracos são ainda melhores, assim, então não consigo me decidir. Mas eu li esses 2 livros do autor paraibano Chico. E eu li um mangá, foi o único esse ano, foi o Ayako, do Osamu Tezuka. Né? Gostei bastante da leitura desse calhamaço e fiz um vídeo resenhando ele, já tá postado aqui. Bom, e por último eu vou falar então dos livros que eu li no Kindle, né? O primeiro deles foi Uma Flor para o Destino, da autora Michelle Miato, minha amiga. Um beijo, Michelle. Sigam a Michelle no Instagram, ela posta lá sobre os livros dela, ela tem um livro que é um livro de Natal, inclusive. E Uma Flor para o Destino vai ter a continuação. Estou aguardando ansiosamente para me reconectar com o meu casal. Nessa história, a gente vai ter então esse casal que vai de strangers to lovers, em que eles vão se conhecer numa situação de um acidente que acontece no aeroporto. Não vou dar muitos spoilers, assim, muitos detalhes. Eles têm familiares ali que estavam envolvidos, então eles se conhecem e vão se reencontrar aí ao longo dessa história. E é muito bom, gente, sério. Eu comecei a ler o livro, eu não sabia quantas páginas tinham. E aí eu fui lendo. O livro tem 400 páginas e eu estava obcecada, sério. Tem umas cenazinhas de hot ali, então já fica aí de alerta pra quem não gosta desse tipo de livro. Mas eu gostei muito e aguardo pela parte 2. No Kindle eu li também Baratas, da Scholastic Mukasonga, com a tradução da Elisa Nazarian. É uma escritora ruandesa, né? A gente já leu ela no Leia Mulheres. E eu gostei muito de Baratas, inclusive gostei mais do que o livro que a gente leu do Leia, que foi o Nossa Senhora do Nilo. Né? No Nossa Senhora do Nilo eu acho a história um pouquinho mais confusa, assim. O Baratas é uma história um pouco mais linear. Nessa, se eu não me engano, é uma trilogia de livros, em que a Scholastic ela vai trazer um pouco da sua própria história, né? Um tanto autobiográfico, acho que entra na categoria de autoficção, em que ela vai trazer sobre o genocídio que acontece em Ruanda. Em Baratas a gente tem realmente o início aí da história desse genocídio a partir da perspectiva dela, da família, e de como se sucede aí a morte dos familiares da Scholastic, né? Bom, depois disso eu li A Reputação, da Hilária Gaspari. Esse livro, eu esqueci de falar, mas o Baratas eu li para participar também de um clube, que foi o Clube do Pentagrama Literário. Gente, Pentagrama Literário, terceira vez aparecendo por aqui, porque eles leram Scholastic, né? Então depois de ler Marise Condé, eles leram acho que 3 ou 4 livros da Scholastic e outros 2 autores ruandeses. A Reputação, da Hilária Gaspari, que é uma escritora italiana, né, ele foi traduzido pela Cláudia Tavares Alves, e foi um livro que eu comecei pro Clube Averno, que é o clube do João. Eu juro que eu tentei, João, participar, ler o livro a tempo, mas eu não consegui, e aí, quando deu a data do clube também, eu dei uma largada, retomei a leitura agora no final do ano, finalizei o livro, e eu gostei do livro, né, assim, gostei da escrita da Hilária, eu acho que me deixou curiosa. Ela inicia o livro falando sobre um possível acidente, um possível algo ali que vai acontecer nessa boutique que ela trabalha, que é de uma mulher francesa, né, a Marie France, e é uma francesa, né, vivendo ali na Itália, mas tem um contexto também do preconceito aos judeus que acontece ali. Eu achei o final um pouco parado, assim, eu não sei. Ela me deu muitas expectativas a respeito do que iria acontecer com a boutique. E aí eu fiquei, assim, um pouco frustrada. Mas eu ainda assim, mas eu acho que vale a leitura. A escrita dela é boa, achei um bom livro, mas é isso, é bom. Não achei muito bom, nem ótimo. Deu pra entender, né? Então, uma nota 3 aí, talvez. Bom, eu li também no Kindle O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu li, inclusive, O Olho Mais Azul antes do Sula, porque eu queria ter uma outra leitura, né, antes de fazer a mediação. E assim como no Sula, a gente tem aqui uma história que se passa num bairro periférico negro, mas aqui num contexto um pouco mais voltado para a infância. A gente tem uma menina cujo sonho é ter olhos azuis, né? É um livro bastante triste. A Toni, ela, apesar de ter uma linguagem assim muito poética e muito bonita, né,
ela não hesita, assim, em arrancar todos os band-aids quando se trata dessa temática de abuso sexual, de maus tratos e do próprio racismo, né? Eu gostei muito, eu pretendo ler outras coisas, né, da Toni, inclusive com o próprio Pentagrama Literário, mas eu ainda acho que eu prefiro o Sula, porque como eu participei do Leia com este livro, e aí ali a gente tem, né, diversas perspectivas e diversas formas de ver, né, a própria história, eu consigo ver o livro assim com outros olhos, mas eu gosto muito de O Olho Mais Azul. O próximo livro é da Jamaica Kincaid. A Jamaica nasceu em Antigua e Barbuda, né, atualmente ela mora nos Estados Unidos, ela é professora universitária. Eu li a autobiografia da minha mãe, com tradução também da Deborah Landsberg. Nesse livro, a Jamaica ela vai contar a história de uma personagem que traz aí, né, que está em busca dessa biografia da própria mãe, que ela não conheceu, né? A mãe faleceu quando ela era bebê, então o pouco contato que ela teve com a família dela foi com o pai. E nessa busca de encontrar a biografia da mãe, ela vai conhecer mais da história do pai e ela vai contar, né, e conhecer mais da sua própria história. É um livro bastante interessante, muito bonito. Eu li ele muito rápido até, porque eu achei a história assim, muito boa, muito bem construída. Bom, aí eu li também para um clube a Yellow Face, da R.F. Kuang, que é uma escritora sino-americana, né? Esse livro foi traduzido pelo Yong-Hui Kyo. Eu lembro que eu li boa parte desse livro em inglês, eu não lembro se eu li 100% em inglês, ou se depois eu finalizei ele com o livro da Rafa, não me recordo. Mas eu gostei, eu acho o final desse livro... Ai, minha questão com finais, né? Eu não curti muito o final, eu achei um final assim mais apressado, que poderia ter sido um pouco mais desenvolvido, teve coisas que aconteceram que não precisavam ter acontecido, acho que talvez se tivesse até sido um final em aberto, talvez tivesse sido melhor do que o que acontece no final de fato, sabe? Isso me incomodou bastante, mas o início do livro é muito bom, achei interessante. A protagonista é muito burra, desculpa, não tem outra palavra pra descrever ela. Ela comete erro atrás de erro, porque... Enfim, ela tem o privilégio branco e ela abusa muito disso ao longo de toda a história. E aí, o último livro, que foi o primeiro do ano, eu tinha falado que foi o feminismo, mas não foi, eu lembro que foi esse aqui, foi top piores livros do ano, foi o Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Não foi de propósito que eu deixei ele por último aqui. A tradução dele é da Bruna Miranda, né? A Hannah Grace é uma escritora inglesa. E nesse livro aqui a gente vai ter uma história... de um casalzinho ali que são patinadores do gelo, ela patina, sei lá, patinação artística ali, e ele faz a patinação lá do hockey, e eles são enemies to lovers, e é meio que isso aí, sabe? Eu lembro de falar desse livro no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, falando das leituras de janeiro, e foi um livro que eu não gostei, assim, eu acho que talvez seja um livro para leitores um pouco mais jovens, apesar dele ser um livro bastante hot, então aí também não pode ser tão jovem, né? Mas... Não curti tanto, assim, acho que a história poderia ter sido um pouco melhor construída, mas eu sinto que houve um foco muito maior nas cenas hot do que na construção dos próprios personagens, por exemplo. É um livro com bastante clichês, assim, então se você curte livros com um roteirinho pronto pra sessão da tarde, é meio que nessa vibe, assim. Se bem que nem sessão da tarde, viu? Meio inapropriado. Gente, acho que foram essas as minhas leituras do ano. Eu falei muita coisa aqui e espero que o vídeo não tenha ficado com mais de 1 hora de duração. Teve muitos livros que eu gostei, que os autores se tornaram favoritos e que eu trouxe para 2026 também, no sentido de querer ler mais, né, conhecer mais sobre esses escritores, escritoras, principalmente. No geral, eu acho que eu consegui dar uma diversificada, apesar de girar bastante em torno ali das leituras de bruxas, né? Li bastante livros de contos, que é um gênero que eu curto muito. E em 2026 espero conseguir aí ter leituras tão boas quanto em 2025. Desejo a todos vocês um ano de boas leituras. E me contem aí se vocês já leram algum desses livros. E se você tem algum livro também pra me indicar pra 2026, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.